Vivemos conectados. O celular virou nosso relógio, câmera, caderno, agenda e muitas vezes até mesmo uma janela para o mundo. Mas será que ele também virou uma barreira entre nós e a vida real? No ambiente escolar, essa é uma discussão urgente. No episódio de hoje do Pod João, vamos falar sobre os desafios e as possibilidades de uma escola sem celular. Chama a vinheta! Bem-vindos à 7ª edição do Pod João, o podcast do Colégio João 23. O nosso tema de hoje é Escola sem celular, desafios e criação de possibilidades. E nessa edição tenho 3 convidados muito especiais aqui do meu lado. Já quero agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Beatriz... Lumertz. Já comecei bem. Beatriz Lumertz, a presidente do Grêmio Estudantil dessa gestão 2025. Franco Gulo, o nosso estudante da 3ª série que acabou de voltar do intercâmbio que estava fazendo nos Estados Unidos, na verdade. E Melissa Klein, nossa orientadora educacional do 5º ao 8º ano. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso Pod João. Obrigada, Bruno. Fiquem à vontade. Hoje temos uma conversa para fazer. E aí, todos vocês estão vivendo a era do sem celular na escola? Está fácil, não está fácil? Bah. Mais do que eu imaginava. Essa interjeição já diz um pouco desse cenário, né? Eu gostaria de começar, para mim, surpreendente. Olha. Eu acho que nós temos vivido um tempo incrível, um recomeço. Né? Uma possibilidade única de reconexão, de reconectar ali no sentido das relações. Nós já tínhamos, se nós pensarmos, né, no ano passado, nós já tínhamos essa regra, no caso, enquanto instituição, durante a aula. Os estudantes não podiam, sem, né, autorização e permissão ou incentivo do professor para alguma atividade pedagógica, não poderia pegar o celular. Mas a gente amplia com a lei, né, a gente amplia essa conquista, eu vejo como uma conquista. Não ter celular na entrada, onde eu chego e dou bom dia para as pessoas, eu olho para as pessoas, eu não chego já conectada naquele virtual, né, naquele que não é o real. Eu tenho um recreio, a gente tem um recreio muito diferente. Estudantes de 7º, ontem ainda observava, eu tenho participado muito, né, ido à rua na hora do recreio para curtir junto, e os jovens têm corrido, eles têm se machucado, as secretarias estão lotadas, esfolando o joelho, esfolando o braço, e isso é muito lindo. Vendo rodas de piquenique na hora do recreio, muito jogo, nós preparamos enquanto equipe, né, saímos ali para fazer as compras, pensando nas possibilidades do recreio. Então, a interação com os jogos, com o esporte. Então, são muitas conquistas, eu vejo como, né, só benefícios, assim. Claro, a gente tem situações de abstinência, alguns alunos sofrendo mais, né, alguns estudantes sentindo, mas a gente está aqui para acompanhar como equipe. Eu acho que essa rede de apoio a gente tem muita coisa boa pela frente. Então a gente tem esse cenário, né, que desde o primeiro dia de aula já está bem posto isso, né, a partir de toda a mudança da legislação que veio, né, acho que a escola teve um prazo curto, assim, para conseguir pensar e achar as estratégias, né, mas desde esse primeiro dia de aula, então tá posto que nessa escola não tem celular, tanto na sala de aula, quanto no recreio, quanto no intervalo do almoço, né? Tanto na atividade no turno extracurricular, né? Então, isso está posto, né? E eu acho que nesses últimos dias, então, a gente começou a observar esses novos meios de estar na escola, né? De estar habitando esse espaço, digamos assim, né, Melissa? E ocorreram muitos desafios, porque, claro, né, num primeiro momento, os jovens
especialmente os mais velhos, questionaram bastante. Mas como eu vou pagar a conta do bar? Como eu vou avisar a minha família que, né, eu preciso ir para casa de um colega fazer um trabalho? Então, são N questões que surgiram em relação a isso, mas também a tranquilidade. Nós tivemos a comunidade junto, eu digo a comunidade, as famílias conosco. Então, tem a secretaria, a gente foi solucionando esses problemas, né, entre aspas, que os jovens foram trazendo. E algo, eu acredito também, ontem, numa reunião com famílias de oitavo, uma família colocou assim que a gente diz que foi muito tranquilo, porque nós não tivemos, né, praticamente casos de medidas de responsabilização, no sentido de ter que recolher um celular. Os nossos celulares não estão guardados em caixinhas, não estão chaveados, né, em nenhuma sala, estão nas mochilas. Os estudantes que têm celular estão, né, cada um dentro da sua mochila. E isso é algo muito legal, de pensar nessa autonomia moral, né, dessa responsabilidade, que é de cada um. Bom, eu consigo trazer, mas eu não vou pegar, né, no momento que eu não posso. Então, eu acho que isso foi construído ao longo. Todo o trabalho que foi feito ano passado, que iniciou durante, né, para não uso durante as aulas, isso foi dando um corpo para essa conquista que hoje a gente nota que é tranquila. E claro, a lei ajuda. A lei ajuda tanto a escola, né, porque não tá posto, não pode. E ajuda as famílias, porque a gente também percebe muitas vezes uma certa dificuldade desse limite. Ontem uma família diz, eu acho que tinha que vir uma lei para proibir, inclusive, as 2 horas que tem de permissão, assim, né, de indicativa dos médicos, né? Então, é um pedido de socorro também das famílias nessa questão, né? Eu tô trazendo. Sim. Já aconteceu de eu deixar embaixo da mesa. E daí, o que aconteceu? Não deu muito problema. O problema que deu foi, eu acho que no terceiro dia, eu esqueci, e eu me lembro que era aula de química, e eu comecei a calcular, tinha que calcular os elétrons, eu comecei a calcular. E a professora disse, meu, tá, não se importou, deixou eu usar porque eu tava usando pra fim pedagógico. Mas aí chegou o Giva e aí ele disse, meu, Tina. E aí eu tive que deixar meu celular lá. E aí desde então ele fica na minha mochila. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado. Porque eu acho que esse é o ponto, né, Franco? Porque para e pensa, né? A gente saiu de um estado onde, ok, a gente não deveria usar durante a aula e tudo mais, né? Mas não tinha uma legislação, não tinha algo que nos fazia ficar mais restrito em relação a esse uso, né? Então, até a gente se adaptar e perder porque às vezes podia, até estava no bolso, né? Às vezes estava no bolso o celular, eu não usava, mas às vezes ele estava no bolso. Mas essa ideia de que ele tem que ficar na mochila, a gente poder se adaptar a todo esse processo, né? Tem algumas manias que a gente até nós adultos, vira né? hábito. Isso, na hora do almoço, por exemplo, na cantina da escola, às vezes a gente tava lá com o celular. Agora a gente também cuida pra não fazer esse movimento. Não dá nem pra usar nem pelo bem, nem pelo mal. Isso, nem pra, exatamente. Então esse costume de adaptação. Mas me contem um pouco da sala de aula, assim, vocês... Eu quero saber uma coisa, tá? Vocês já viveram, tenho uma dúvida. Vocês já viveram uma sala de aula em que não tinha lei contra o celular, digamos assim, que proibisse o uso do celular, e hoje vocês estão numa sala de aula onde a gente não pode usar celular? Vocês observam diferença nessa sala de aula, na maneira da turma aproveitar uma aula? Sim? Eu acho que sim, mas eu também percebo que tem, tipo, muito mais conversa, muito mais brincadeira. Tem, tipo... adolescente sendo adolescente, sabe? Mas é diferente, porque, tipo, ao mesmo tempo que tem toda essa interação, também tem, tipo, bastante foco. É diferente de tudo que, tipo, a gente tinha vivido antes, assim. É bem diferente. Eu, pessoalmente, nunca fui muito de ficar usando o celular na aula. Então, eu não senti muito, mas eu já vi vários colegas, assim, que eu sentia, esse cara só fica no celular e tá fazendo atividade, ou até conversando, tá fazendo alguma coisa. Eu acho que isso que é o mais importante, né? E não tá só ali. Mas eu sinto que a minha turma, em específico, sente muita função, que eu acho que a outra coisa que veio junto com essa proposta foi não trancarem as salas durante o intervalo. Que é totalmente diferente. Eu
também nunca fiquei na sala, assim, nunca eu gosto de ir no bar, eu gosto de caminhar. Mas eu tenho vários colegas que ficam, por favor, só hoje, deixa pra gente ficar aqui. E eu vejo que rende muito mais, assim, gente que eu nunca via caminhando por aí nos recreios, eu vejo, sabe, jogando bola, fazendo função, e sem o celular. Então fica fazendo alguma coisa, sabe? Eu acho que eu tenho até a opinião que o que mais mudou talvez nem tenha sido o uso do não poder usar o celular. É trancar as salas e botar todo mundo assim, vamos pra rua, sabe? E isso eu acho que eu mais senti a diferença de tudo. Então, porque... que você... O recreio, tá? A Melissa tinha trazido aqui esse elemento daquela que circulou no recreio, ter observado um pouco diferente esse movimento. Que... Tu é da música, né, Beatriz? Tu gosta dessa vibe de música, né? E eu tenho visto, não sei se tu já observou, tem uma galera que agora o recreio é meio musical, assim, né? Sabe como é que isso tá acontecendo? Como é que isso tá funcionando? Tu conhece essa galera que tu tá junto? Tô. Eu acho que isso anda, tipo, bem junto com poder, tipo, precisar ficar fora da sala. Porque ano passado a gente já fazia, tipo, a gente já ficava tocando violão no recreio, fazendo rodinha de violão. Só que a gente ficava, tipo, dentro da sala, não era uma coisa que, tipo, se abria ao público, de certa forma, sabe? A gente ficava lá e vinha, tipo, quem sabia que tava acontecendo. E aí agora a gente começou, tipo, se colocar ali no meio do pátio, assim. E aí, tipo, começa a juntar mais gente que, tipo, não participava antes, sabe? É bem legal. Que coisa massa. Meu, porque, olha só, se a gente for parar pra pensar, né? Essas relações, se a gente observava ano passado, né? Se a gente observasse ano passado aqui na escola, né? Essas relações, elas espontâneas, né? Elas estavam muito pouco ocorrendo, digamos assim, né? Agora a gente observa isso de uma maneira muito mais natural, muito mais fluida também. E até, acho que isso, né? Vamos pegar um sol, né? Vamos curtir esse dia, vamos olhar essa natureza que essa escola tem a proporcionar pra gente, né? Vamos observar as caturritas quando passam, né? Porque é isso, se eu tô vidrada naquele aparelho, eu não consigo olhar e sentir ao redor. Então acho que a gente tem essa oportunidade. E trancar a porta, eu acho que são várias ações, né? Isso, o não uso do celular, o fechar a sala, são provocações para que a gente retome, né, atitudes, uma relação mais inteira, mais verdadeira, mais saudável. E eu acho que essa é uma experiência que a gente já vinha discutindo, eu acho que enquanto escola, e é algo que a gente já vinha amadurecendo, né, de como a gente ia conseguir lidar com toda essa questão do celular, né? Não é só porque existiu uma lei que agora, né, foi ali editada, publicada, que a gente olhou para isso, né? Há alguns anos a gente já observa porque, de fato, enquanto professor, eu estava no lugar de professor, né? Eu observava que muitas vezes o meu aluno estava lá embaixo da classe, escondido, né? Como se ninguém estivesse vendo, mexendo no celular. Ai, que? Não, nossa, não. Em outro mundo da lua. E imerso em um universo de outras coisas em que a gente, enquanto educador, não consegue também acessar e acompanhar. E que às vezes são perigosas, né? A gente sabe que os adolescentes, dentro do espaço da própria escola, estavam vivendo toda aquela questão das casas de aposta, né? Esses joguinhos esses joguinhos de aposta aí, né? Não vou citar nomes aqui dos joguinhos aí, mas vocês sabem, né? Tipo, essas coisas. Conta. Você sabe esse tipo de jogo que eu tô falando. Então, esses joguinhos de aposta, toda essa questão de outras possibilidades que desviavam a atenção totalmente das possibilidades que a escola tem a oferecer, né? De socialização, de aprendizagem. E agora, então, a gente tem essa experiência que de outros países também já há algo que a gente buscava, né? Porque já era uma questão muito latente, assim, porque a gente sabe o quanto isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo, né, o desenvolvimento emocional de uma pessoa que está em formação. Eu acho que esse é o ponto, né? Se de um adulto a gente já observa o quanto a gente fica meio atrapalhado, né? Quanto a gente se perde às vezes no celular, desvia a nossa atenção, né? Às vezes, não sei se vocês fazem isso, né? Mas tipo, eu tô fazendo uma coisa que é muito importante, eu vejo uma notificação para tudo. E daí deu, pronto, perdi, né? Perdi aquilo. Imagino para um adolescente, né, como isso funciona. Mas eu sei que tu, Franco, tava nos Estados Unidos agora, é isso? Isso. Que cidade tu tava? Era Carlsbad, é uma cidade
em 30 minutos de carro de San Diego, região metropolitana. Tá. É a cidade da Legoland. Tá, entendi. Tá, e lá tu tava numa escola fazendo ensino médio, isso, né? Tudo normal. Escola pública lá de Carlsbad era como se fosse uma outra, qualquer escola. Não era um curso assim e eu não fazia aulas separadas nem nada. Era totalmente jogado no meio, assim. Aham. E eu tive que fazer um teste lá pra ver se eu ia fazer junto ou separado, mas acabei fazendo junto com quem tinha lá. E eu me lembro que logo quando eu cheguei, eu senti muito que não tinha cultura do celular no meio da aula, assim, porque nem pra... Por exemplo, aqui tem momentos até que o professor dizia, agora menos, mas vamos fazer tal coisa, vocês entrem no celular aqui e entrem e façam tal coisa. E lá eles tinham, todos os alunos, era disponibilizado para todos os alunos, o computador da Google, o Chromebook. E aí cada aluno tinha o seu, e muitas aulas giravam em torno daquilo, então tinha que fazer atividade ali. E claro, todo estilo de ensino é diferente. Por exemplo, eu acho que eu não anotei quase nada que botavam, não tinha nada para copiar do quadro, por exemplo, era sempre folha. Então, por mais que tinha algumas aulas assim, tem que colocar o celular numa caixinha, ou tem que colocar num númerozinho ali, ficar longe. Tinha outras aulas que o professor nem recomendava nem nada, porque tu já ficava tanta coisa. Por exemplo, eu me lembro muito bem da minha aula de física que eu tinha no meu último período. Era uma aula assim, tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra aprender, tanta coisa assim no computador, agora a gente vai, que o professor era vazio a caixinha de celular, porque ninguém colocava, mas também ninguém ficava usando. E eu lembro até hoje que eu tinha um colega do meu lado que ele era o mais atrapalhado, assim, e aí uma vez ele começou a olhar no celular e o professor disse assim, se tu tivesse, assim, até uma nota melhor, se tu tivesse com 9, eu já até deixava tu ficar olhando no celular, mas vamos melhorar. E aí ele não mexeu mais, então tinha essa função, assim, não tinha... Eu acho que todo ciclo que tem aqui, o que fica nervoso quase, assim, o lance do celular, já não tinha quando eu cheguei lá. Mas eu imagino que deve ter passado 1001... Por um processo. Um processo deve ter sido. Tem uma questão de cultura, né? Tu me contou que tinha aulas que era obrigado a não... Tipo, como é que era isso? A aula de matemática, eu tinha uma professora que ela era bem... Tipo, ela pegava, assim... A aula de matemática era sempre em grupos, em quartetos. Que a professora organizava, não era tu sentava, ela organizava. E aí cada mesa tinha um número. E cada mesa tu chegava e tinha uma caixinha. E aí tu tinha os 5 primeiros minutos de aula, assim, quando as pessoas iam chegando. Porque não é que nem aqui no João que o professor que chega na tua sala, tu vai pra sala de aula. Então no tempo que se organizava tinha que botar. E ela ia pegando. E ela contava. Se não tinha, ela até ficava assim, quem que não botou? E até se tocasse uma notificação no meio da aula, aí ficava ruim a coisa. Mas aí tinha o professor que chegava e dizia, não vai usar. E aí tem que nem o que eu falei de física, que só incentivava, mas acabava não usando. E tinha até alguns que eu me impressionei, que era de artes e de outras coisas, que diziam, cara, usem o celular como meio tipo, música, por exemplo. E, claro, na hora de aprender, na hora de ensinar ali, de explicar tudo, sem celular, não usem. Mas quando for fazer atividade, se é alguma coisa que tu sabe que não vai te atrapalhar, botar uma música de fundo, ele até incentivava. Mas aí a gente tinha que, claro, conquistar essa confiança, né? Não vai ficar mexendo na hora que ele tá me explicando, que aí ele não ia deixar tu ficar ouvindo música na hora de fazer atividade. Então eu acho que vinha muito do professor, sabe? Cada professor tinha o seu estilo, assim, mais. Entendi. Pois é, acho que e tu me disse que não tinha uma lei, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Lá nos Estados Unidos, claro, né? No teu estado lá, não tinha uma lei que regrava, digamos assim. Então, por isso que tinha essas flutuações, digamos assim, essas variações da maneira de lidar. Mas acho que o interessante que tu fala é esse lugar de eu cheguei e era uma cultura diferente, Totalmente. né? Já estava estabelecida de uma outra maneira. E eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo agora, né? Se a gente parar e observar, e graças a Deus, positivamente, assim, né? Porque a gente tá passando por essa cultura de olhar para isso e, como a Mel falou, assim, né? De uma maneira um pouco mais suave até, inclusive, né? Essa transição parece que tem acontecido, da gente conseguir naturalizar que, ok, tudo bem, não vou poder usar, ok, né, vamos próxima, né, vamos ver agora o que eu vou fazer. Até agora eu vou bagunçar um pouquinho na aula, tá, tudo bem. Daí a gente, acho que enquanto escola também a gente vai aprendendo a lidar com essas questões, que são questões que a gente já... Da adolescência. Já é velha. Né, exatamente, né? Que é pra isso que a gente tá de fato aqui, né, enquanto escola. E é incrível, entre um período e outro...
os alunos levantam, eles se movimentam. Então tem uma necessidade de movimentação, um corpo que está pedindo diferente. Então vai ter mais barulho, vai ter mais movimento na sala, mas ao mesmo tempo vai ter mais conexão com o que, né, quando o professor está falando, quando o outro estudante, né, também participa. A gente tem a nossa proposta, tem muito essa interação. Não é uma aula expositiva, a gente não busca, né, muitas vezes é um outro tipo de. Então, essa conexão durante o que está acontecendo. Mas eu só queria trazer, eu acho que assim, a gente não pode desconsiderar o crescente que foi isso depois da pandemia, né? A pandemia que. A escola depois da pandemia foi outra escola. E num crescente com o uso do celular. Inclusive para crianças menores. Então, o que antes um estudante ali, a lei diz, né, que o indicado é, a lei não, mas a indicação é que com 12 anos, né, por volta de 12, os jovens em transição, criança jovem, ganham o celular. Nós tínhamos crianças muito pequenas, de 7, 8 anos, ganhando de presente, porque naquele momento era a única maneira de encontrar, e eles brincavam naquela época com um vídeo chamada. E a gente precisa resgatar isso, no sentido, não existe a necessidade de criança ter celular, e a lei também vai ajudar nessa reflexão. É científico, né? Foram estudos que aconteceram, o Bruno acaba de dizer, né? São muitos fatores que levaram à proibição, à redução, olhar para isso. Tem perigos na internet que os jovens e as crianças correm, então é proteger, na verdade é cuidado, é proteção, né? Então, de forma geral. E eu acho que existe também um lugar, né, Mel, que é importante a gente frisar, assim, da escola também, né? Claro, a gente tá tirando o celular da jogada, mas isso não significa que a gente tá virando as costas para esse mundo da tecnologia, claro que não. né? De toda essa questão. Eu acho que existe um papel, enquanto escola, da gente também educar para isso, tu não concorda? Com certeza, né? O nosso papel, porque, enfim, o grupo de WhatsApp continua, né? As interações seguem, e muitas vezes, porque a gente diz, né, o grupo da escola, aconteceu fora da escola. Não. Se o grupo é de alunos da escola, é nosso, diz respeito. Então, o tempo todo o trabalho de cyberbullying, né, de como usar essa agora a inteligência artificial que como que a gente vai fazer isso? Como que a gente sabe se é verdade, se é mentira, fake news? Então, é conteúdo da escola, né? É também aprender a utilizar da melhor forma essa ferramenta, porque ela ajuda muito, ajuda para pesquisar, ajuda, né, para a gente aprender, se comunicar. E eu acho que esse papel, pensando nessa galera aqui, né? O Franco tá na 3ª série do ensino médio, a Bia tá na 2ª série, né? Eles estão indo para um mundo que é um mundo digital, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. E vocês se sentem preparados, digamos assim, para lidar com todas as questões que vêm da internet? Eu acho que vocês já viveram situações delicadas. Delicadas na internet? O que vocês têm para me dizer? Sim? Não? Na sua vida, digamos assim? Eu acho que a gente nunca tá, tipo, 100% preparado para situações, né? Mas acho que sim, porque é uma coisa que a gente tem contato, tipo, há bastante tempo. Pelo menos falando por mim. A gente cresceu, eu lembro assim, a gente cresceu junto com, eu gosto de brincar assim, com o iPad, né? O iPad tá desde que... E eu me lembro assim, ontem, por exemplo, eu fui no McDonald's. E aí tinha uma senhora do meu lado que ela tava totalmente perdida ali no negócio de clicar. E eu tive que ajudar ela. E eu pensei, nossa, isso daqui é muito simples pra mim. Mas tem, claro, gerações passadas é mais difícil. E eu tenho a impressão que vai acabar ficando mais fácil, sabe, para as crianças. Porque imagina assim, que a Mel já falou aqui, criança com 7, com 8 que tava já com aparelho eletrônico, já vai acostumando desde menor. Então, acho que vai aumentando, assim, sabe, o número. Entendi. Eu acho que existe essa preparação, eu acho que existe isso dentro da própria sala de aula, né? Vocês devem ter ali dentro das eletivas de vocês. Eu acho que na sala de aula como um todo, né? O celular saiu, mas a gente vocês devem estar tendo outras possibilidades de ainda lidar com tecnologia na sala de aula, né? Porque o que a escola oferece para vocês além disso, né? Vocês vão ter lá, por exemplo, sei lá, o uso dos tablets do colégio, né? Os professores devem usar esses outros recursos para vocês seguirem se preparando dentro dessa perspectiva da tecnologia, da educação midiática, né? Acho que a Mel falava, né? A gente tem agora toda essa questão da inteligência artificial.
que é uma grande discussão que a gente precisa fazer. Acho que esse é o próximo ponto, a próxima caixinha. Outro programa. Outra caixinha que a gente vai precisar abrir, né? Porque eu acho que aí existe mais uma discussão que vai além do uso em si, do poder e não poder usar, mas da ética que envolve, né? Da ética que envolve todas essas perspectivas, assim, né? Eu acho que esses desafios são os maiores que a gente enfrenta agora, né? Dos próximos passos que a gente precisa dar pensando nessas questões da tecnologia, né? Tudo aquilo que envolve não só o poder ou não poder, mas o como, né? O que envolve, quais são as camadas, digamos assim, que envolvem tudo aquilo de repercussão que esse tipo de uso pode gerar, né? Quando a gente pensa, sei lá, autoria, por exemplo, né? Hoje, quando vocês vão fazer um trabalho, por exemplo, qual o ponto de partida de vocês? Depende do trabalho. Um de pesquisa. Vamos pensar. Vocês vão fazer uma pesquisa. Qual o ponto de partida de vocês? Sempre foi o celular, né? O Google. O Google agora, inclusive, eu percebi hoje que a primeira coisa que aparece não é mais um site, alguma coisa, é a inteligência artificial do Google, né? Tu vai pesquisar, a primeira coisa que aparece. Então tem... Por mais que eu sinto que tu tá querendo levar a gente pra direção do ChatGPT, mas... Não, cara, vai só saber, Sim, né? Mas depende muito, Eu sempre usei bastante o João 24 horas. E sempre foi um negócio muito bom que quando os professores colocam, sabe, coisas pra pesquisar, ou slides feitos pelo professor. E eu sinto que tá acontecendo, eu tenho a impressão que tá acontecendo até mais do pessoal projetar no quadro pros professores. Por exemplo, aulas que eu, ao invés de escrever, assim, claro, aí tem quem prefere, quem acha pior, quem acha melhor. Mas tô vendo muito mais, assim, PDF, o professor liga o projetor, vamos ver esse PDF aqui. E aí depois o PDF tá disponível no 24 horas que tu pode acessar em casa. Então, que tu tava também falando meios de poder usar, assim, eu acho que é o caminho que eles estão seguindo mais, assim, embora já nos deram, assim, os tablets, eu já tive aula que eu tive que usar o tablet para ler, coisa para pesquisar, mas o principal eu acho que é o PDF e slide, que bota ainda bastante na sala aqui. Muito bem. E Bia, só para eu entender, assim, como é que foi a participação do Grêmio Estudantil aqui na escola, nesse processo de conscientização? Conta pra gente, vocês fizeram um movimento, né, junto com os estudantes. A gente fez um vídeo, a gente passou nas salas pra, conversar um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que a gente tá bem dentro, né, a gente tá passando por isso, junto com todos os estudantes. Então é importante que a gente, se mostre como... pessoas que também estão tendo dificuldade com isso. Mas, mostrar que é uma coisa possível de acontecer, sabe? E que tá sendo super bom pra gente também. Então, a gente, tá se esforçando ao máximo pra mostrar, como pode ser fácil se a gente... Eu acompanhei a preparação com alguns estudantes e a visita nas salas. E a gente sempre vai valorizar, né? Porque quando parte dos estudantes e quando os estudantes ouvem de outros estudantes, os mais velhos, às vezes, né, como referência, isso tem um outro valor. Então, é um movimento que mostra essa parceria, essa conexão. Então, estudantes, profissionais, as famílias apoiando. E isso que dá sustentação e força para que dê certo. E com os pequenininhos lá, vocês perceberam como é que era... a reação, porque eu acho que na verdade aí existe uma diferença, né? Porque a galera, quando eu era professor de sexto ano, a gente precisou dizer assim, não pode usar o celular na aula. Você sabe que eu nunca precisei tirar um celular do sexto ano, digamos assim, sabe? A galera do sexto ano chegava assim, tá, tudo bem. A regra é menos contestada, né? Exatamente, era muito mais tranquilo, né? Mas quando chegava ali no oitavo, né? Quando chega ali, começa a vir aqui pro nono, pro ensino médio, de fato, acho que existe até uma questão... dessa própria ideia de conexão, né? E eu acho que isso é um ponto importante também da gente parar e pensar, né?
a gente vive um contexto onde a gente está hiperconectado, né? A gente precisa estar sempre conectado, sempre ligado, sempre sabendo o que está acontecendo, sempre... a gente não pode estar perdendo o que está acontecendo, né? Digamos assim. E eu acho que pro adolescente, esse receio, esse medo, essa ansiedade, ela é ainda maior, né? De conseguir estar conectado ao mundo, de não estar perdendo nenhuma informação, né? E isso que tu trazes da ansiedade. É outro ponto, né? Muito importante, porque é muito ansiogênico esse sentimento de ter que o tempo inteiro tá buscando ali, né? Se eu tô ou não fazendo parte daquilo, ou ao mesmo tempo se eu não tô. O meu sentimento de exclusão, de não estar pertencendo. E isso envolve, né, fatores emocionais bem importantes. Eu acho que é isso, assim. Então, essa ideia da própria hiperconexão, né? E isso vem de encontro com o que a gente está tentando fazer de diferente sendo na escola, né? A gente Pisar suavemente na terra. Exatamente. A gente começou esse ano enquanto escola dessa maneira, né? Pensando em educar para o cuidado, né? Da gente conseguir pensar a nossa conexão com a Terra, com o planeta, com o outro, né? E com a gente mesmo. E isso envolve a gente conseguir olhar, né? Olhar para si, olhar uns para os outros e conseguir se permitir viver outras experiências. Eu acho que isso é importante. E eu acho que a saída do celular envolve isso, né? Agora, semana que vem, esses dois aqui vão fazer cada uma... Tu semana que vem, A né? saída? Uma saída, né? Acho que isso também envolve, enquanto escola, a gente também pensar como a gente oferece essas outras oportunidades, né? A gente vai fazer agora as saídas de integração. Vocês vão para uma cachoeira, né? Cascata do Chuvisqueiro. Então a gente vai... é isso, né? E não vai ter celular. Vai ter trilha. Vai ter trilha, vai ter mato, vai ter mosquito picando, vai ter sim. E o Franco depois, na outra semana, vai fazer um rafting, na verdade. Então acho que essa ideia da gente conseguir se conectar de outras maneiras, né? E conseguir viver essa experiência de estar junto sem estar conectado com o celular, sem ter que estar necessariamente fotografando cada momento, né, especificamente, mas também se permitir viver coisas que, tipo, eu vou só viver isso aqui, né? Nesse momento eu vou só... A interesa do momento, e não pra postar depois, pra depois exatamente, sabe? Então, tipo, hoje eu vou abrir mão de ter esse registro, sabe? Eu vou registrar na minha memória, vou registrar nas relações que eu vou viver, né? E isso dentro da própria escola, né? Eu acho que a gente também, como um todo, precisou dar outras respostas, né? Eu não fiquei... tu é do Grêmio, tu vai me dar essa resposta. Porque ontem eu fiquei sabendo, eu tava aqui na escola, vi uma fofoquinha. É porque o Grêmio passou nas salas, que eles compraram não sei o quê, Que história é essa? Vocês compraram o quê? A gente comprou alguns baralhos pra deixar, tipo, na secretaria. Tem baralho de truco, baralhos. E, tipo, jogos, assim, pra, tipo, as pessoas conseguirem se entreter mais, né? Porque tem gente que, tipo, sei lá, não tá indo, de fato, pra rua, se colocando, tipo, socializando com, tipo, bastante gente. A pessoa tá conversando, tipo, 2 pessoas. Né? Entendi. E o jogo ajuda? E o jogo ajuda. Então vocês fizeram uma iniciativa ali que eu vi que realmente essa história de truco agora voltou pra moda aqui dos adolescentes. Eu nem sabia que adolescente sabia jogar truco. Eu não sei jogar truco. Já me ensinaram umas 20 vezes, eu não aprendo. É uma oportunidade, entra num grupinho que tá jogando, aprende, socializa, faz novos amigos. Aquela pausa, aquele momento, né? Mas acho que até para os menores, né? A gente pensou outras estratégias, né? A gente fez ali um movimento, né? De outros jogos no Gazebo, não fez? No Gazebo é um recanto, tem um recanto de jogos no Gazebo. E tem sido, né, requisitado. Tem Uno Gigante, tem Imitatrix, eles brincam esses jogos de tabuleiro. Então, são cestas, né, que vão para esse momento na hora do recreio, e os jovens e são estudantes de diferentes anos, não é uma turma específica, eles agrupam de acordo com o desejo de jogar aquele jogo. Acho que é isso, assim, né? Essa experiência de largar o celular, no final das contas, ela tá se apresentando como
uma mudança relativamente tranquila. Um né? respiro. Um respiro. Acho que é isso, né? Justamente, assim. E um respiro de felicidade de vida. Acho que é isso, né? Andar por essa escola, e eu acredito que em outras escolas deve estar acontecendo um movimento muito parecido, né? Perceber de volta a escola, de volta à escola, né, com casa, assim. De fato, assim, né, com vida, com essa vida dos adolescentes, das crianças, a vida que pulsa, né? Essa vida da agitação, da corrida. É isso que a gente quer. Isso, acho que é isso, né? A gente quer justamente essa vida pulsante que faz com que a escola faça cada vez mais sentido, né? E aquilo que precisa acontecer na escola possa acontecer na escola, né? Eu acho que sim, quando a gente se relaciona, vai ter uma gente machucada, vai ter um conflito aqui ou ali, mas é Tudo justamente esse espaço para que essas coisas aconteçam, né? A escola é um espaço seguro para que a gente possa se experimentar, para que a gente possa se entender, para que a gente possa se conhecer, né? Para que o estudante possa fazer todas essas experiências, assim, acompanhado por adultos que cuidam, né? Então, acho que é essa a grande questão, né? E acho que isso está acontecendo também por uma grande parceria, e eu acho que aqui é um lugar sempre importante da gente destacar com as famílias, né? Acho que esse processo todo que a gente viveu enquanto escola teve um grande trabalho ali que a gente fez também de pedir apoio para as famílias, porque de fato isso não ia acontecer do jeito que está acontecendo se a gente estivesse sozinho nessa, né? Eu acho que os pais foram grandes apoiadores, assim, de todo o processo do não uso do celular na escola, né? De compreender as dinâmicas que vão ter que ser diferentes, assim, né? Não tem como não ser isso. Então, eu precisava falar com meu filho, me mandar um WhatsApp pro meu filho, né? Mas acho que agora existe de voltar esses rituais, né? Que tornam as coisas, às vezes, um pouco mais burocráticas, sim, Menos né? imediatista, Exatamente. eu diria. Ontem isso. nós falávamos Uma sobre boa. isso. Então, não é na hora. Aham. A gente fez um pedido muito especial, porque tem uma pessoa que está sofrendo bastante com isso, né? A Michelle, as secretárias em As si. Nos secretárias. falo da Michelle, porque é do 5º ao 8º. Porque muitas vezes a criança esquece de dar o recado, ou a família esquece de fazer um combinado que deveria ter sido feito antes. Sim. E claro, né, Antes era muito fácil. Esqueci, mando no ar, né, por WhatsApp. Mas agora não tem mais. Então vai mandar para a secretaria, tá tudo certo. Vai acontecer situações, né, de emergência. Mas o que der para antecipar, o que der para combinar antes, né? Seja visitar um colega, às vezes eles decidem, não, combina em casa, decide isso juntos e depois. Porque, né, fica mais fácil no cotidiano pra gente lidar. Mas a gente vai estar aqui, a gente sabia que isso ia acontecer, né, também. Muito bem. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer a cada um e cada uma de vocês e pedir que vocês, então, eu sempre faço um fechamento e peço para vocês fazerem uma fala final, tá? E eu quero começar com o Franco, tá? Ixi. A cara do Franco. Franco, olha só. Tu que é um estudante do terceirão, tá? Eu queria que vamos aproveitar que tu tá aqui, né? Nessa energia da gente tá sem o celular, da gente se reconectar, da gente estar presente na aula. Eu queria que tu fizesse um convite para os teus outros colegas, assim, para os teus outros colegas de terceirão que estão agora finalizando essa reta final de escola, assim. O que tu deixa de convite para eles, assim, nessa energia que a gente está tendo agora? Para aproveitar, né, que o que o colégio está disponibilizando e aproveitar o último ano que eu falei pra ti no primeiro dia, o final do ano tá logo ali. E a gente tem que, acho que sair, aproveitar, falar com quem fala, fazer de tudo que pode fazer e mais um pouco, porque é a chance, né? Então aproveitar ao máximo, acho que seria o meu convite. Que coisa boa, né? E eu acho que isso é muito especial, né? Porque tu é um aluno aqui da escola há muito tempo, né? Tu estuda aqui desde pequenininho. Tu saiu pra poder viver uma experiência, né? E tu volta pra casa agora, né? Pra poder finalizar. Bom filho a casa torna. Coisa boa. Exatamente, né? Então, boas-vindas de novo, obrigado. né? Que o colégio é uma boa finalização aí, junto com a tua turma, esse terceirão aí que promete, na verdade. Muito bem. E tu, dona Beatriz?
presidente do Grêmio e estudantil, o que tu deixa de... O que tu dá de dica, digamos assim, se tu tivesse que dar uma dica para os nossos alunos menores agora, tá? Pra galera ali, os menores que estão agora se acostumando com toda essa questão de não ter o celular, que dicas tu poderia dar para eles, assim, tipo, como é que vocês podem, então, lidar melhor, se acostumar um pouco melhor com essa ideia de não ter o celular? Eu acho que eu diria que é importante aproveitar muito esse momento, porque é uma fase, tipo, da nossa vida que é muito importante, é uma fase que dita muito sobre como a gente vai ser. Que a gente tem muitos desafios, muitas diferenças, que a gente tem que lidar, tipo, com muitas coisas diferentes. Mas eu acho que eu diria pra, tipo, se esforçar, socializar bastante, aproveitar agora na escola que tem muita gente pra, tipo, conversar, pra aproveitar, pra curtir. E também muito espaço pra estudar também. Eu acho que é importante tá sempre envolvido com a situação em si, não pensando, tipo, no que tá acontecendo fora da escola, porque o que tá fora da escola tá fora da escola, é problema pra quando tu, tipo, sair, entendeu? Então é isso aí. Perfeito, muito obrigado. Viver o momento presente. Gostei, isso diminui muito a ansiedade, né? É muito importante. Né? Diz Munduruku, né? Presente tem esse nome porque é um presente. Exatamente, exatamente. E da Mel, queria que ela deixasse uma mensagem que eu acho que é um lugar importante, assim, né? A gente pensar esse celular fora da escola, acho que é um passo importante, né? Mas pensar esse lugar da tela, pensar esse lugar da conexão na vida desses jovens, acho que para as famílias é um lugar importante, né? Eu queria que tu deixasse um convite para essas famílias nesse sentido. Assim. Na verdade, eu queria encorajá-las. Perfeito. Porque as famílias não têm que ter medo. Claro que ontem ainda uma família perguntou por que a gente já não tomou essa atitude antes da lei. Porque às vezes a lei, né, a gente tomou, em certo momento a gente foi construindo isso. Mas às vezes eu sinto que as famílias esperam muito da gente. E tem coisas que já estão postas, já socialmente a gente já sabe. Então que cuide dessa infância, que preserve essa infância. A gente tem diretrizes importantes, né, da necessidade do brincar naquele primeiro momento, que vai se desdobrando. Então cada coisa no seu tempo. Não antecipe, né, redes sociais que não são da idade com nome a gente sabe que acontece e que não deveria acontecer. Então, para as famílias que elas tenham coragem de dizer não, que tá tudo certo, não é bom, né? Não com afeto é fundamental, mas também que possam repensar o seu uso. Porque no momento que eu peço, né, para a criança então não usar, eu também preciso segurar um pouquinho. É a grande chance, não só da gente proibir isso na escola, mas de forma geral como sociedade da gente repensar esse uso globalizado e o tempo inteiro. Então, né, mesas de restaurante, mesas de jantar com o celular do lado, não. Né, evitem, a gente precisa desses momentos de conexão entre as famílias e seus filhos, suas filhas, que também, né, tá fragilizado em muitas situações. Então, é uma grande oportunidade, eu diria, não só para a escola, mas para todos, né, fora da escola também, de se repensar. É importantíssimo. E me coloco como também nesse momento, o tempo todo, repensando. E digo para nós profissionais, né, o quanto isso também... A gente, né, como tu disseste, a gente tem repensado isso, a utilização. Claro que como adultos a gente às vezes vai precisar, mas com cuidado. Então, na escola como profissional também e em casa como mãe, como esposa, né, na vida. Na vida. Muito bem, quero agradecer essa presença ilustre de cada um e cada uma de vocês. Foi muito legal esse papo, né? Foi muito gostoso, muito fluido. Espero, então, que a gente tenha um bom ano letivo aí perante esses desafios, né? Mas que aparentemente se apresentam não tão grandes assim, né? Mas vamos seguindo aí, vamos, de fato, aprendendo, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente conseguir olhar a situação e juntos pensarmos respostas, assim, para como a gente se adapta às questões que vão seguindo em frente e a gente... Acredito que é achar o equilíbrio. Exatamente. Essa palavra, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast também. E voltaremos com novidades. Esperem por aí. Essa foi a 7ª edição do Pod João, o podcast do João 23. Até mais! Tchau, tchau!